Renda fixa é um investimento onde a rentabilidade ela é conhecida ou calculada com antecedência. Em outras palavras, você sabe, ou você pode prever quanto vai custar e ao mesmo tempo quanto você pode investir. Isso deve-se ao fato de que os títulos de renda fixa, eles têm regras de remuneração que são definidas no momento da compra. Ela pode ser prefixada, pós-fixada ou pode ser híbrida. Sendo que a prefixada, você sabe literalmente a rentabilidade que você vai receber, 6%, 10%. Agora, a pós-fixada, você não sabe exatamente quanto você vai receber, mas você sabe em qual índice ele vai estar rendendo. Vai ser sobre a Selic, vai ser sobre um CDI, vai ser sobre o IPCA. Então, assim, você já sabe isso no momento da compra. E o híbrido é porque você vai ter uma parte que você sabe quanto é literalmente, porque vai ser 6%, 10%, e a outra parte vai ser sobre o índice. E aí esse índice ele pode variar, mas você já sabe pelo menos quem é o índice. Por isso que se diz que a renda fixa, você sabe no momento da compra como será o seu investimento. Porque na renda fixa, a gente tem que ter em mente que o fixo ali é com relação ao rendimento, não é em relação ao preço, né? Então o preço ele pode variar, pode aumentar, diminuir, pode também ficar constante, mas você tem em mente que a rentabilidade ela é fixa, né? Você sabe que vai ser sobre o IPCA, isso não vai mudar, não vai hoje ser o IPCA e amanhã a Selic. Não, é IPCA. Vai se falar que é 6%. É 6% daqui até o final do período. Então, isso que se diz que é fixo. Algumas características muito importantes e interessantes com relação à renda fixa é a previsibilidade, né? Porque você sabe exatamente o que você vai ter ali no final, seja o índice ou seja literalmente o rendimento. O baixo risco, né? Porque investimentos de renda fixa, eles têm riscos menores, até porque se ele te dá uma previsibilidade, você consegue se planejar. Então, o risco dele também é menor, porque quando você faz investimentos de renda fixa, dependendo de como for, de qual for, você vai estar ali emprestando dinheiro, seja para um banco, seja para uma empresa, seja para o governo, né? Dependendo do que você escolher. E dentro da renda fixa, você tem uma variedade de investimentos. Você vai ter ali os títulos do governo, são títulos diretos, você tem o Tesouro IPCA, Selic, você tem prefixado, você tem ali também o Renda Mais, Educa Mais, que são mais novos, que eles rendem também em cima do IPCA. Você tem os CDBs, que tem CDB de liquidez diária, tem CDBs de vários tipos. Você tem os LCIs, que é letra de crédito imobiliário, tem LCA, que é letra de crédito do agronegócio. Você também tem ali o CRI, que é certificado de recebíveis imobiliários. Você tem o CRA, que é certificado de recebível do agronegócio. Você tem debêntures, que são aqueles títulos emitidos por empresas que representam empréstimos feitos aos investidores com rentabilidade que pode ser fixa ou pode ser variável. Você também tem aqueles fundos de renda fixa, que são aqueles fundos que investem em títulos de renda fixa, oferecendo a possibilidade de diversificar o seu portfólio e contar com a gestão que é profissional. Você também tem os LCs, que são letras de câmbio, que são aqueles títulos que são emitidos por sociedades financeiras, que ele é semelhante ao CDB, mas com menor cobertura do FGC. Nós temos também a poupança, que é a aplicação que ela é de renda fixa mais tradicional, com a rentabilidade que ela é muito menor do que também todos os outros tipos, né? Porque ela depende ali pelo Bacen, dependendo do que está a economia, você vai ganhar mais, você vai ganhar menos. Só que ela tem ali também a liquidez diária, você pode tirar dinheiro na hora que você precisar. Alguns pontos que tem que observar com relação aos investimentos de renda fixa. Primeiro é a liquidez, né? Os investimentos de renda fixa, eles tendem a ser mais líquidos do que os investimentos de renda variável. Lembrando que liquidez é a velocidade com que aquele ativo pode virar dinheiro. E outra coisa, alguns investimentos de renda fixa, eles são cobertos pelo FGC, mas são só aqueles que são emitidos por instituições financeiras. Aquelas que são do governo não precisam, né? Já tem a segurança do governo, então tipo é desnecessário. E aqueles que são emitidos por instituições não financeiras, eles também não são cobertos pelo FGC, como por exemplo a debenture, como o CRI, o CRA, eles não têm cobertura do FGC. Agora o LCI, LCA, letras de câmbio, são cobertas pelo FGC, porque eles são emitidos por instituições financeiras, como bancos, corretoras. E com relação à tributação, tem que prestar atenção que, por exemplo, investimentos como LCI, LCA, CRI, CRA, eles são isentos de imposto de renda. Quando você fala isento, é bom até falar sobre isso, porque não quer dizer que você nunca vai pagar. Hoje, o governo não cobra, né, as instituições financeiras não te cobram, te fazem essa isenção para que te anime a querer investir neles. Mas pode ser que um dia isso não precise mais acontecer e eles comecem a cobrar, tá? Então não é que é proibido, não, eles só criaram esse ânimo para a pessoa investir, né? Então tiraram o imposto de renda. Mas tem investimentos como CDBs, como as debêntures, que já você tem que pagar o imposto de renda. E lembrando que você tem aquelas taxas regressivas, que vai de 22,5% a 15%, né? Dependendo de quanto tempo você vai deixar o investimento. Se você deixa até 6 meses, você vai pagar
22,5%, de 6 a 1 ano, você paga 20%, de 1 ano a 2 anos, você vai pagar 17,5% e de 2 anos para frente você paga 15%, independente do tempo, 10, 20, 30 anos, você vai continuar pagando os 15%. Os riscos que você tem com relação à renda fixa literalmente, pode ter um pouquinho de cada, dependendo do que você vai investir, mas o principal é o risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco de você não receber. Se você investe no debênture, pode acontecer alguma coisa com a empresa e ela não te pagar. Se você investir no governo, que é o mais seguro de todos, ainda assim pode correr minimamente esse risco. O do governo é o mais seguro. Por quê? Porque vamos pensar, o governo, ele é quem tem o dinheiro. Ele pode imprimir dinheiro tanto que ele quiser. Então ele pode ter que te pagar aqui. Acabou o dinheiro. Vixe, vou lá e vou imprimir mais e te pago. Então assim, o risco de crédito do governo é tipo o mínimo do mínimo do mínimo. Você poderia dizer, mas se ele faz isso, ele pode aumentar a inflação. Aí é um outro ponto, mas ele vai poder te pagar do mesmo jeito. Ele vai lá e imprime o dinheiro tanto que ele precisar e ele te paga. Agora, se isso vai gerar inflação ou não, aí é uma outra questão. Mas ainda assim, ele vai te pagar. Ele consegue te pagar porque ele pode imprimir dinheiro o quanto ele precisar, tá? Então, por isso que o risco de crédito da renda fixa, ela tem gradativas, mas do governo, com toda certeza, é o menor de todos. O investimento do governo e o Selic dentro de todos eles é o mais seguro. Outro ponto que a gente tem que falar, que é muito importante, é o objetivo versus o investimento, né? Porque eu sempre falo sobre isso e isso é muito importante, você tem que escolher aqueles investimentos de acordo com o objetivo. Por isso você tem que saber por que você vai investir. Ninguém começa a investir porque acordou de manhã e decidiu que vai investir. Pode até acontecer, mas o ideal é que você saiba, tenha um porquê investir. Como você tem um porquê de levantar, tem um porquê de comer, tem um porquê, você tem que ter um porquê para investir. Seja para fazer, eu sempre falo sobre essas opções, mas assim, é que são coisas que da minha vida, né? Mas assim, você pode ter outros objetivos completamente diferentes que nem passam pela minha cabeça. Mas, quando você fala em investimentos, é sobre isso, é você investir para você viajar, comprar casa, comprar carro, comprar roupa também, porque às vezes você quer comprar muita roupa, quer comprar uma roupa cara e você não tem tanto dinheiro, então você pode juntar o dinheiro ali e comprar aquilo ali que você está querendo, tá? Só tendo 2 pontos que eu sempre falo também, porque parece até um disco ralado, tanto falar, mas é porque é muito importante. Você tem que saber que 2 investimentos são cruciais, a sua reserva de emergência e a sua aposentadoria, porque hoje, o presente, qualquer hora pode acontecer alguma coisa, e no futuro, para que dá 20, 30 anos, então você precisa que esses investimentos façam parte da sua carteira. Todos os outros você pode variar, mas tenha reserva de emergência e pense na sua aposentadoria, isso é muito importante. Outra coisa que você tem que saber e tem que ter em mente, eu também falo muito sobre isso, é a importância de você saber o seu perfil de investidor. Saiba se você é moderado, se você é arrojado, se você é conservador. Por quê? Porque se você está começando a investir hoje, você pega um investimento de alta volatilidade, você vai paralisar. Você vai pensar, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Porque ele caiu do nada. Você deitou ontem, ele estava, sei lá, 200% do CDI, chegou hoje, ele está lá em 25% do CDI. Claro que são hipóteses, assim, né? Só para exemplificar. E você vai ficar desesperado se isso acontece. Então você tem que ter em mente que você está começando agora. Ou se você é perfil conservador, sei lá, porque pode ser que a pessoa investa há 30 anos e ainda seja conservadora, tá? Tá tudo bem também. Só que se você faz isso, você não vai dar conta. Você precisa entender o seu perfil de investidor, assim como você entende o seu objetivo, para que você procure os investimentos que vão te gerar aquilo que você consegue suportar. Por exemplo, se você está começando agora, procure um investimento de renda fixa, um investimento do governo. Dentro do conjunto de investimentos do governo, Tesouro Direto, você consegue organizar tudo. Você consegue organizar período curto, período médio, período longo. Você consegue organizar a sua reserva de emergência, você consegue organizar aqueles investimentos como, por exemplo, pagar a faculdade do seu filho. Você consegue organizar tudo. Então, você consegue cuidar da sua aposentadoria, você consegue cuidar daqueles investimentos de médio prazo, como, por exemplo, com prefixado. Então, você consegue tudo, sabe? Você está começando agora, você consegue montar uma carteira só com investimentos do governo, que são extremamente seguros, que estão rendendo muito agora com a Selic alta. Então, assim, vale muito a pena, sabe? Começar a investir, mas vale muito a pena você saber o seu perfil de investidor, saber por que você vai investir, sabe? Saiba por que você vai investir e saiba o que você dá conta de fazer. Faça aquilo que você dá conta. Não paralise, ou seja, comecei aqui, eu dou conta disso, mas eu vou estudar, vou especificar e vou aprender para melhorar. Para poder ir um momento para renda variável, para um momento investir no exterior, mas saiba que você está começando, saiba o que você dá conta de fazer e comece por aquilo ali. Por quê? Porque se você não faz aquilo dessa forma, você vai paralisar, você vai se frustrar, você pode até desistir de investir. Então, o objetivo e perfil de investidor são pontos muito importantes, são pontos cruciais.
Outra coisa, você tem que acompanhar o mercado. Você começou a investir, você tem que acompanhar. Saber aquilo que está bom e aquilo que está ruim. Porque você pode ser o investidor mais expert do mundo e ainda assim cometer erros na hora de investir. Então, você precisa saber literalmente como está o mercado. O que está bom, o que está ruim, o que você consegue trocar. Também não é porque um investimento caiu hoje que você já vai ter que trocar. Não, você tem que acompanhar o mercado e saber. Esse investimento começou a cair hoje. Daqui 6 meses ele continua ruim. Daqui 1 ano ele continua ruim. Daqui 10 anos ele tá ruim. Então, assim, chega um momento que você tem que cansar e você tem que procurar outra coisa. Mas saiba acompanhar o mercado, saiba interpretar os dados do mercado, saiba interpretar o que aquilo sobre aquele ativo que você investe está te dizendo, para que você consiga ficar ali ou sair quando for o momento. Então, acompanhar o mercado, saber o que está acontecendo é muito importante. Você tem que saber a hora de sair, você tem que saber se adaptar às mudanças, sei lá, trocar de investimentos. Você tem que saber identificar também oportunidades. Eu pensei em sair desse investimento, mas ele está muito bom, ele voltou a crescer, então eu vou ficar. Não, nossa, eu vi esse investimento aqui, ele está muito bom, acompanhei, ele está muito bom nos últimos 6 meses, então eu vou para ele. Então, saber em que momento ficar, em que momento sair, saber momentos de oportunidade para você comprar, ou não também, né? Porque às vezes você pensa em comprar alguma coisa e você vê depois observando que não valeria a pena você comprar. E também você tem que observar aquilo que é melhor gerido ali, né? Você vai investir em algo que a gestão não é boa, que tudo sobre aquele ativo é ruim, vai prejudicar a sua carteira. Então, tipo, vai ter sentido. Então, procure sempre o melhor para ter na sua carteira. E te falando agora sobre o jeito certo de se investir. Primeira coisa, você precisa saber o seu perfil de investidor: moderado, conservador ou arrojado. Você precisa saber os objetivos, do porquê você quer investir. Se você quer investir para fazer uma viagem, se você quer investir para comprar uma casa, se você quer investir para comprar um carro, se você quer investir para comprar um bem de luxo, se você quer investir para a faculdade do seu filho. Então, não importa. Procure sempre o melhor investimento para o que você está objetivando. Avalie os riscos e o retorno. Lembrando que quanto mais arriscado, maior retorno. Quanto menos arriscado, menor retorno. Então, avalie o que você dá conta de fazer. Avalie quanto é esse risco, porque às vezes é um risco tão grande que a rentabilidade, quando chegar, nem vai valer a pena. Então, assim, avalie quanto risco você tem, quanto retorno esse risco te apresenta. Diversifique sua carteira. É importante, é crucial que você faça essa diversificação, porque a diversificação é o ponto do sucesso de uma carteira de investimento. Você quer investir na sua reserva de emergência, é crucial que você diversifique até nela. Você pode investir, por exemplo, um pouco no CDB de liquidez diária, um pouco no Selic. Se você quer fazer a sua aposentadoria, pega ali o Renda Mais, pega o IPCA, que vai valer muito a pena. Se você quer investir para o seu filho poder estudar, você pode investir um pouco ali no Educa Mais e um pouco ali no prefixado, sabe? Então, se você consegue fazer essa diversificação dentro da renda fixa, você consegue investir em tudo que você precisa, mas saiba a diversificação. E outra coisa, saiba que diversificar não é bagunça, não é sair colocando todos os investimentos que saírem na sua frente, não. É você colocar aquilo que você pode, que você precisa, porque você está objetivando, mas 4, 5 investimentos já é o mais que suficiente. Observe sempre como é a liquidez daquele investimento, liquidez alta, liquidez baixa. Por quê? Porque se você precisar vender um ativo com urgência e ele for de liquidez baixa, isso vai prejudicar você. Então, saiba a liquidez, o ponto de liquidez daquilo que você está querendo investir. Outra coisa, sempre faça pesquisas e sempre compare. Compare o preço do ativo, compare os objetivos que você quer, com que você vai investir, compare 2 investimentos para saber por onde começar, porque você tem que diversificar, mas você tem que começar de algum lugar. Então, saiba por onde começar. Faça essa pesquisa, faça essa comparação, para que você saiba de onde começar os seus investimentos. Um ponto positivo que você tem quando você investe na renda fixa é a questão da segurança. Eles são muito mais seguros do que a renda variável. Outro ponto é a previsibilidade, já falei sobre isso. Então, você consegue saber no momento da compra o que você vai ter no final. E outro ponto é a acessibilidade, né? Eles são muito mais baratos, geralmente. Então, eles são muito mais fáceis de ser comprados. Então, isso é um outro ponto positivo. Agora, você também tem pontos negativos, né? Como, por exemplo, o risco de crédito, que é o risco de calote, né? De não receber por aquilo. Outra coisa é o risco de liquidez, porque eles são muito líquidos, mas pode acontecer algo e eles deixarem essa liquidez um pouco de lado. Então, é importante você perceber como está a liquidez daquele investimento, mesmo que seja de renda fixa. Outra coisa é o imposto de renda. Dependendo do que você investiu, você vai pagar uma taxa muito alta. 22% em cima do seu rendimento é muita coisa. Então, é quase 1/4 do que você tem ali de rendimento. Então, preste atenção nisso quando você for procurar um investimento para fazer. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu queria te mostrar como você consegue fazer investimentos certos na renda fixa. Principalmente agora que a Selic alta está tendenciando muito boas oportunidades na renda fixa.
Então é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!